Ai, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que tá chegando aí, que é novo, não me conhece, meu nome é Carol. Já se inscreva aqui, já ative os sininhos e já conheça a minha página do Instagram também, que lá eu mostro meu dia a dia e eu super interajo com os meus seguidores. Vamos para mais um vídeo aqui. Vocês não imaginam o que eu aprontei, gente. Eu dei um nome pro nosso canal de Frente com Carol, então agora vocês vão ver aqui esse nome, tá bom? Bom, o vídeo de hoje, gente, vou tentar ser o mais simples e o mais objetivo possível, tá? Eu vou contar um pouco da minha história, o porquê que eu tirei os documentos, enfim, eu vou mostrar pra vocês como eu preenchi e tirei e fiz os documentos para entrar aqui no tão sonhado Estados Unidos. Para você que não sabe, a gente precisa de dois essenciais documentos, que é o passaporte primeiro, e o visto, ok? O passaporte é um documento muito simples que você consegue fazer sozinho, preencher o formulário, não tem muita dúvida, não tem um bicho de sete cabeças aí. Se você colocar lá no Google, formulário do passaporte, como preencher o formulário, ou emissão de passaporte, já cai na página onde realmente você vai precisar preencher. Ok? O formulário é bem simples, se não me engano ele tem 4 páginas, tá? E ele é fácil de entender. Você vai simplesmente colocar todos os dados que pede ali e ao concluir você precisa pagar uma taxa. Se não me engano, hoje a taxa do formulário tá R$257, tá? Essa taxa é em reais. Vocês vão ver que no visto tem uma diferençazinha. Tanto você pode aí imprimir, ela sai como dólar ou ela sai como reais também. Bom, no passaporte não tem muito o que preocupar, tá? Preencheu, pagou, você vai procurar uma entidade mais próxima aí da sua casa. Na época eu morava em Betim, o mais próximo era Belo Horizonte, era no shopping Anchieta. Então tem a sede da Polícia Federal lá onde faz o passaporte. Existe também algumas UAI. Aí em Minas Gerais, eu acredito que próximo da minha cidade, eu acredito em outros estados também tem esse nome. E você pode ir até o posto da UAI, né, e procurar informar se lá faz o passaporte ou se realmente você precisa ir em um outro posto policial onde realmente faça. Então, pagando, você vai marcar, vai agendar, né, ou vai pegar uma fila ou vai pegar uma senha, não sei, depende de como é aí no local onde você mora. E é muito rápido, gente. Parece que eles fazem as fotos lá na hora, eles recolhem suas digitais e eles talvez façam só uma pergunta: você está tirando o passaporte porque você quer viajar? Sim, eu gostaria de fazer uma viagem. Mas não interessa onde, eles também não vão a fundo, eles não vão te perguntar nada sobre isso. Às vezes por curiosidade mesmo, pra estar conversando com você, enfim, naquele momento ali, tá? Fazendo isso, tirando as fotos, pegando as digitais, a moça vai te dar um prazo lá de 15 dias úteis, acredito eu, para estar recebendo o seu passaporte. Ou no endereço onde você foi, que é do posto policial, ou diretamente no seu endereço. Acredito que ela vai te dar um papel, um comprovantezinho que você precisa levar lá para retirada do documento e assinar. Eu acredito que pai e mãe retira com outro documento com foto seu, mas é preciso confirmar direitinho, eu não me lembro. Eu mesmo na época que peguei o meu, tá bom? Bom, então o passaporte não temos dúvidas, né? É muito rápido. Agora vamos para a parte mais complicada. Eu vou explicar o que eu coloquei, o que eu acredito que me favoreceu, tá? Não, cada caso é um caso. Eu vou trazer um vídeo aqui pro canal no geral, explicando para vocês várias coisas, o que precisa mesmo montar uma história em cima da sua história, né? Porque o meu exemplo não serve para você, não serve para o seu vizinho, para o seu irmão. Cada um tem um documento diferente, ok? Bom, eu tinha o trabalho que era um trabalho público, né, do governo, um hospital qualificado do governo, ou seja, era um vínculo muito grande, digamos assim. O que é um vínculo, gente? O consulado precisa entender que você tem uma base ali, que você não vai fazer uma viagem para o exterior e vai ficar no país aonde você está indo.
você vai retornar. Por que você vai retornar? Porque você tem um vínculo com o Brasil, ok? Então, para mim, na época, o meu trabalho me favoreceu muito. O segundo vínculo que eu tinha era o meu veículo, né? Que era quitado. Eu tinha também o empréstimo da faculdade, que é o FIES. Se vocês não conhecem, né? Eu formei, porém, eu tinha o FIES, eu tenho o FIES para pagar. Então, era um vínculo muito grande. Qualquer financiamento é um vínculo, gente, tá? Porque você precisa retornar, você tem um vínculo com o seu país, você precisa pagar esse financiamento, ok? Então, esse era um outro ponto que eu tinha. Porém, eu só fui colocando isso no papel, porque eu não sabia, assim, como preencher, eu ainda não tinha aberto o formulário, eu não sabia nada, tinha visto vários vídeos também, pesquisado com várias pessoas, como vocês, né, podem pesquisar aí no Google ou no YouTube, enfim. Eu morava com os meus pais, né, era um ponto legal também, positivo. Tinha alguém da família que já tinha passaporte, já tinha visto e já tinha viajado aos Estados Unidos e voltado. Mas eu também tinha pessoas da família que estava nos Estados Unidos, digamos assim, não próximo, tá? Primas de terceiro grau do meu pai, que já estava por aqui em algum lugar, mas que nunca voltou no Brasil e que a gente também não sabia se essa pessoa tem ou não visto, porque, né, a gente não fala com ela, enfim. Mas eu não sabia se isso ia interferir ou não, ok? O visto, gente, é um processo mais complicado um pouquinho. O formulário, ele depende de um Google Tradutor, porque ele é todo em inglês, você precisa entender a pergunta para você saber responder. Tem que ter paciência quando for preencher, porque você vai entrar no site da mesma forma que você procurou o passaporte, você vai colocar formulário DS-60 ou formulário para emissão do visto ou visto para os Estados Unidos. Qualquer dessas perguntas vai cair no site que você vai conseguir ter acesso ao formulário. Você precisa criar uma identificação ali. O visto que você geralmente possa pedir, como foi o que eu pedi, é o B2, que é o de turista, ok? O B1 e o B2, eles são agregados no visto de turismo. Porém, o B1 é para negócio e o B2 é para férias, né? Para passeio, para turista mesmo. Então, a maioria vem como B2. O B1 realmente só se você for pedir aí um visto, um trabalho, tem alguma coisa aí no meio, entendeu? Ele é bem mais complexo que o B2. Se você é turista, você não pode trabalhar, gente, tá? Esse foi o visto que eu pedi, turista. Então, você vai colocar lá na parte principal do formulário, na primeira parte, vai pedir qual a solicitação de visto que você está pedindo para entrar nos Estados Unidos. E você vai pesquisar ali qual visto que você vai querer preencher, gente, porque não adianta colocar ali de estudante e preencher tudo errado, que não vai ser aprovado, ok? Então, já tinha pesquisado que o que eu queria era o de passeio e era o B2, então fui lá e marquei ele e assim eu comecei a preencher o meu formulário, de acordo com as prioridades daquele visto, tá? O formulário, muitas vezes, quando você tá preenchendo, a tela ali, ela cai, o sistema cai, trava, você precisa ter paciência, precisa salvar, porque toda hora você pode perder tudo aquilo que você fez. Aí você pode não ter paciência, não tem tempo, não querer preencher, ou esquecer o que preencheu. Então é muito bom você ter uma agenda próximo, porque aí você vai preenchendo e anotando, porque caso você perca aquele documento ali ou a rede do sistema caia e você precisa abrir de novo, você já tem anotado para preencher tudo novamente da mesma forma. Senão você acaba se embolando ali nas perguntas e esgotando a sua paciência. Então eu coloquei os meus trabalhos, tá? Que eu tinha, coloquei o meu veículo. Tudo que você coloca ali no visto, você precisa agregar o documento como prova, tá? Eu não sabia se eu teria que agregar junto com o formulário na época ou se eu teria que levar tudo para entrevista. O que eu fiz? Fui reunindo todos os documentos, tirando xerox e autenticando, porque tanto original como autenticação eu levei, eu não sabia das orientações. E eu levei tudo no dia da minha entrevista, porque se caso eles pedissem alguma coisa, eu tava com as papeladas toda ali na minha mão, tá? Então, eu coloquei o carro, coloquei que eu morava com os meus pais. A sugestão foi de passeio 7 dias, porém,
quando eu preenchi o visto, gente, eu não fazia a mínima ideia da data que eu ia viajar. Muita gente manda, quando eu entro nesse assunto, me mandam pergunta, falam, mas eu não vou preencher agora, porque eu tenho plano de viajar daqui a 3 anos. Não interessa. Se você tem plano de viajar daqui 2, 3, 5 anos, gente, preenche o papel. Quanto mais rápido você preencher e o visto chegar na sua mão, mais rápido você vai planejar a sua viagem, tá? E não precisa de você preocupar, porque o visto ele vale 10 anos, ok? Bom, então eu preenchi a solicitação de acordo com o que eles iam perguntando. Eu coloquei lá uma viagem de 7 dias para a Disney, tá? No Orlando. Então, eu coloquei uma data especificada, que era mais ou menos a data das minhas férias no meu trabalho, porém, eram as férias próximo da data que eu preenchi? Não, gente, eu coloquei com 1 ano depois, tá? Ok, exemplo, estou preenchendo o formulário hoje. O que eu vou colocar? Uma data, estamos no mês de março, né? Vou colocar março de 2022. Sim, daqui 1 ano. Por quê? Porque férias, gente, pro exterior precisa ser planejado. Eu não coloquei lá no meu visto que eu ia viajar o mês que vem, porque é óbvio que eles iam me pedir comprovante de renda, eles iam me pedir talvez extrato bancário, passagem, eu não tinha nada disso. Então, eu já coloquei com 1 ano depois, porque eu precisava planejar, ok? E especifiquei isso. Vou pedir as minhas férias de 2022, né? Eu tô falando como se fosse hoje, eu preenchendo, gente, mas anteriormente, isso foi em 2016. Então eu coloquei, provavelmente, eu acredito que eu coloquei férias de 2018, tá? Eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo. Eu coloquei para as férias de 2018 e a data, 1 semana aí do mês aonde eu ia tirar as férias, especifiquei embaixo que eu ia acordar as férias por esse mês e eu queria fazer uma viagem de 1 semana para a Disney. Automaticamente, eles iam ler o meu formulário e eles iam entender. Bom, essa moça tem esse trabalho, ela vai fazer essa viagem para daqui 1 ano, ela tem a intenção de ficar 1 semana, eles já iam entender tudo isso, gente, tá? Tem que ser lógico aí. Quando você estiver preenchendo, vocês têm que pensar como se vocês fossem o agente do consulado, que fosse ler aquele papel ali e fosse entender a sua história, ok? Coloquei o meu carro, coloquei a minha família, coloquei que eu já tinha vários amigos que veio para cá. Eu preciso especificar os amigos? Não. Só coloquei, tenho vários amigos que já viajaram para os Estados Unidos, já voltaram e eu sou a única que não tenho visto. Obviamente, gente, qualquer um pode ter amigo, tá? Que já viajou para outro país. E você, como não tem o visto, você é a única que não viaja. Isso é normal, qualquer um pode ter. E eu coloquei isso no papel. O que eu acho que favoreceu? O meu trabalho em primeiro lugar, tá? O meu trabalho. E o veículo, sim, favoreceu, porque uma pessoa, assim, que ela tem um veículo pago, acredito que eles já entendem que, de certa forma, se a renda não for muita, mas ela já pagou um veículo, ela tem um financiamento da faculdade, ela paga uma faculdade, não, ela tem uma condição, sim, de vir, de fazer uma viagem. Então, automaticamente, eu acredito que existe um critério, quando eles pegam todos esses formulários para analisar, existe um critério rigoroso que eles falam assim, bom, essa a gente não precisa avaliar muito por causa que já o trabalho já diz tudo. Ou esse formulário a gente precisa avaliar mais a fundo. Eu acredito que eles têm essa separação e o meu formulário eu acredito que foi do lado que não precisou ser muito avaliado por causa do meu trabalho. 97% eu acredito que foi por causa do trabalho, gente. Como eu paguei essas coisas, né? Se eu estava assim com a minha vida de ponta cabeça e eu já não tinha, eu já estava cheia de dívida. Bom, Carol, tá? Tudo na minha vida, gente, tem prioridade. Então, nessa época, a minha prioridade eram os meus documentos. Eu não queria nem saber dos meus cartões de crédito, eu não queria nem saber de pessoas que eu tava devendo. Então, o meu salário já tava ali todo reduzido, né, por causa do problema que eu passei, e já tava assim extremamente contado para eu pagar as contas do mês.
E aí, o que eu fiz? Bom, o passaporte, na época, eu deixei de pagar algum cartão e eu paguei a taxa do passaporte, que ela foi bem barata, 200 e poucos reais. Na época, eu nem acredito que foi isso tudo, tá? E eu paguei e pronto. No outro mês, quando eu recebi novamente, eu dei um jeito nas minhas contas, mas já tinha coisas ficando para trás, já tinha pagamento ficando para trás, gente, porque o dinheiro realmente não dava. E o do visto, infelizmente, foi um pouquinho mais alto, porque depois que a gente preenche todo o formulário, vai gerar uma GRU, né? Esse documento para você pagar. E essa parcela do visto, se não me engano, na época, eu acredito que foi uns $120, daria aí uns 500 reais mais ou menos na época. Hoje tá 160 e como o dólar tá muito alto, tá dando em média 800 reais. Então, esse dinheiro foi um pouquinho mais difícil, porque eu falei, meu Deus, eu preciso pagar de uma vez, e agora o que eu faço? Então, eu deixei de pagar 2 cartões, e eu lembro que esses 2 cartões foram pro SPC, porque depois eu não dei conta de pagar, eles embolaram muito a dívida. Então, eu deixei de pagar 2 cartões, peguei esse dinheiro, paguei a GRU, eu ainda tinha que viajar, gente, pro Rio. Porque em Minas Gerais não tem o consulado, então eu tive que viajar para o Rio, eu tive que pagar a passagem do ônibus de ida e volta, eu tive que pagar o guarda-volume para guardar minha bolsa, porque no consulado do Rio, eles ficam do lado de fora ali, recolhendo a bolsa de todo mundo, que a gente não pode entrar com nada para dentro do consulado, somente os documentos, e tudo você tem que deixar do lado de fora. Então deixei bolsa, tudo, e eu acredito que foi 50 reais para pagar esse guarda-volume. Então eu tive que fazer uma reservazinha, deixei 2 cartões sem pagar, paguei esse documento, reservei o dinheiro, comprei a passagem para o Rio e falei, seja o que Deus quiser. Se não der certo, ok, pelo menos eu tentei. O não, todo mundo já tem, né, gente? Então, se não desse certo, o que eu ia fazer? Tentar pagar, né, o que eu deixei de pagar para poder pagar esses documentos. Mas enfim, se desse certo, eu ia gloriar e bola para frente. Então eu fui na fé e graças a Deus deu tudo certo. E aí as coisas começaram a mudar, porque assim que eu saí do consulado, eu tive a resposta do consulado, eu já mudei meus planos, óbvio, que as férias que ficou para 2022, no caso, digamos, se fosse hoje, né, na época foi 2018, acredito eu já me programei para viajar ali mesmo, com 2 meses depois ou 3 meses, ok? Mas o que eu queria deixar a mensagem para vocês, tem gente que às vezes me pergunta como eu fiz e tudo, porque sabe da minha situação financeira que eu passei na época, e eu falo, bom, quando a gente tem prioridade, a gente precisa dar prioridade para aquilo ali, gente. Óbvio que se você não tem o trabalho, vai dificultar muita coisa, até mesmo os documentos, tá? Mas se você tem e o dinheiro não tá sobrando, você deixa de pagar alguma coisa para pagar o que é prioridade na sua vida. Até no meio de todas as contas que a gente tem, quando a gente não tem dinheiro para todas as contas, a gente fala, qual é a prioridade aqui? Eu vou pagar o que for a prioridade. Então, na época, eu falei, a prioridade é os meus documentos. Não tô nem aí para cartão, não tô nem aí para nada. Depois eu vejo como eu vou pagar isso, o que eu vou refazer, mas agora eu preciso pegar o dinheiro e pagar esses documentos. Então, assim, depois eu vou trazer um vídeo mais complexo explicando mais, tá? Sobre o passaporte, sobre o visto, no geral, para vocês entenderem e para vocês tentar elaborar o planejamento, porque cada um tem uma história, cada um tem uma montagem ali do formulário, né? A minha favoreceu por causa do trabalho, por causa do veículo e talvez por causa da família, mas enfim, era tudo que eu tinha. Essa foi a minha experiência, eu espero ter contado um pouquinho, né, do que eu realmente me planejei, tá? E eu espero que não tenha faltado nada aqui também. Se faltou, a gente traz no outro vídeo, tá, gente? Me desculpa. Mas esse é um pouquinho da minha experiência. Graças a Deus foi aprovado. Vou trazer um vídeo aqui contando mais pra frente pra vocês depois. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual é a sua dúvida relacionada. Eu também vou tentar responder todo mundo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Bye!